Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, nosso aulão de terça. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje eu tô muito feliz porque a gente está dando início a um novo projeto que são esses aulões de terça, onde eu vou trazer o melhor conteúdo de neuropsicopedagogia para você, onde você vai poder acompanhar, como realmente entender a neuropsicopedagogia e colocar em prática aí nos seus atendimentos, sejam eles clínicos, sejam eles institucionais. Então, toda terça, a partir de hoje, nós temos um encontro marcado às 17 horas para o nosso aulão de terça. E hoje, dando início então a esse programa que tem como objetivo fazer com que você possa começar os seus atendimentos, entender mais sobre a neuropsicopedagogia, nós vamos falar de um tema muito importante, que são as funções executivas e o teste da Torre de Londres. Então essa aula, ela vai ficar gravada exclusivamente para os meus alunos, mas eu resolvi fazê-la aberta para que todo mundo pudesse aproveitar desses conteúdos, desse tema, que é muito importante para todo neuropsicopedagogo que deseja construir a sua autoridade, se tornar referência, começar os seus atendimentos, Então, vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu dar boa tarde pro pessoal, aqui o pessoal no YouTube, Ana, Neres, Angélica, boa tarde pra Jenny. Boa tarde. Tudo bom, Jeninha? Jeninha tá por aqui também. Bom, Orenilza, Marina, pessoal aqui do Instagram chegando, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa primeira de muitas aulas aí sobre neuropsicopedagogia. Então, por falta de criatividade, de um nome melhor, a gente resolveu chamar de aulão de terça. Não tem o aulão de véspera, que é aquele aulão cheio de conteúdo para você, que você nunca pode perder o aulão de véspera? Então, esse aqui é o aulão de terça para você não perder nada. Suas terças-feiras nunca mais serão as mesmas. Bom, bora lá, tô aqui com o meu roteirinho pra gente não se perder. Então hoje nós vamos falar sobre este teste aqui, o teste da Torre de Londres, que nós utilizamos na avaliação neuropsicopedagógica. Ele é um teste neuropsicológico, tá? Sem uso restrito, então nós, enquanto profissionais da neuropsicopedagogia, podemos utilizar tranquilamente no nosso protocolo de avaliação. Mas antes de nós falarmos sobre esse teste, nós vamos falar das funções executivas, que é uma habilidade que esse teste avalia, Então, para a gente poder avaliar as funções executivas, nós precisamos entender um pouquinho sobre elas. Bom, vamos lá então. Antes da gente falar das funções executivas, eu falei para vocês que esse teste nós utilizamos na avaliação neuropsicopedagógica. Então, o que é a avaliação neuropsicopedagógica? Para a gente entender, muita gente tem dificuldade de entender o que ela é, como diferenciar, por exemplo, de uma avaliação psicopedagógica ou de uma avaliação psicológica ou de uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicopedagógica, ela tem um objetivo, que é identificar, como que o sujeito, quem é o sujeito? O paciente, o aprendente, o entrevistado, aquele que vai ser avaliado, como que ele relaciona os seus processos, de aprendizagem em relação ao seu sistema nervoso. Então, é a neuroaprendizagem que é o objetivo ali, o objeto de estudo da neuropsicopedagogia, que nós vamos avaliar. Então, nós vamos entender quais são os mecanismos, de compensação, quais são os mecanismos que o sujeito utiliza para aprender. Qual é a sua área, de interesse? Quais são as suas dificuldades? O que está afetando esse processo da aprendizagem que por vezes impossibilita o sujeito de aprender dentro do máximo da sua potencialidade?
como que está funcionando as habilidades que são requisitos e pré-requisitos do aprender e a estrutura cognitiva desse sujeito. Então é por isso que é muito importante nós, enquanto profissionais da neuropsicopedagogia, entendermos de fisiologia, funcionamento, estrutura do sistema nervoso e quais são esses meios, né, mais fisiológicos, que a gente chama neurobiológicos, por quais perpassam ali a aprendizagem e como é que o sujeito aprende. Bom, entendendo isso, né, nós vamos avaliar as funções cognitivas que estão relacionadas com a aprendizagem e nós vamos avaliar também as habilidades acadêmicas básicas dentro do processo de avaliação neuropsicopedagógica. Então, o que é que nós vamos avaliar na avaliação neuropsicopedagógica? Funções cognitivas, que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem, e habilidades acadêmicas básicas. São essas habilidades que nós vamos realizar no processo de avaliação. Com qual objetivo, então, qual o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica? Entender como o sujeito aprende, quais os mecanismos que ele utiliza, né, para consolidar uma aprendizagem, quais são as barreiras, o que está prejudicando esse processo de aprendizagem e também na avaliação nós vamos identificar ali a área de interesse, o que ele gosta, o que ele não gosta, para que a gente possa traçar um plano interventivo. Então, eu diria que o maior objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é conhecer o nosso paciente, é o primeiro passo para o processo de intervenção neuropsicopedagógica, tá? O neuropsicopedagogo clínico, ele não faz intervenção sem passar pelo processo da avaliação. E aí eu quero deixar algo bem claro, frisado para vocês. O neuropsicopedagogo, né, a avaliação neuropsicopedagógica não tem como objetivo dar um diagnóstico, não tem como objetivo identificar transtorno X, transtorno Y. Por acaso, nós podemos, né, identificar dentro dos sintomas que estão prejudicando o sujeito de aprender, nós podemos cair ali em critérios que são característicos de um transtorno ou outro, né? Então, nós vamos sim fazer essa triagem, fazer essa identificação. Mas o nosso objetivo está relacionado à aprendizagem e não a um diagnóstico, tá? Mas nós sim vamos fazer avaliação. Na nossa avaliação, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com os sintomas que prejudicam a aprendizagem e esses sintomas, eles podem ou não estar relacionados a transtornos, sejam eles transtornos específicos de aprendizagem, ou o TDAH, ou às vezes o TEA, ou às vezes um transtorno motor, um transtorno de linguagem, às vezes nós vamos ver lá um transtorno de ansiedade, mas nosso objetivo não é dar esse diagnóstico, é entender como o sujeito aprende e desenvolver, a partir do que a gente coleta na avaliação, desenvolver os aspectos, o primeiro passo do nosso plano de intervenção. Então, para a gente entender sobre a neuropsicopedagogia hoje nesse primeiro aulão, eu queria trazer para você isso, para a gente entender o processo da avaliação neuropsicopedagógica. Outro ponto que é importante na avaliação neuropsicopedagógica: nós nunca iremos analisar o resultado de um instrumento isolado. A avaliação neuropsicopedagógica é uma bateria de avaliação. O que é uma bateria? Nós vamos aplicar vários testes, podendo eles avaliar a mesma habilidade, para que a gente possa fazer uma análise e aí sim um panorama geral. Então, nunca, o resultado de um teste nunca vai ser suficiente para a gente dar um resultado, levantar uma hipótese dentro da nossa avaliação. Então, nós trabalhamos na neuropsicopedagogia com bateria de avaliação. Então, nós vamos avaliar várias habilidades, nós vamos utilizar vários instrumentos para coletar esses dados do nosso processo avaliativo. Isso é muito importante porque às vezes acontece de alguém aplicar um teste
E aí ele pensa assim, apliquei o teste e pronto, deu esse resultado. Nossa, era um teste de atenção, deu um resultado de desatenção, um resultado abaixo. Então tem TDAH, porque TDAH é transtorno déficit de atenção, hiperatividade. Não, gente. Os instrumentos de avaliação neuropsicopedagógica, sejam eles quantitativos ou qualitativos, eles vão fazer sentido apenas e somente numa bateria de testes, tá? Não é como se fosse um exame de sangue que a gente faz e vai contar lá exatamente o que tá lá por exemplo, se eu for fazer um exame de sangue, hoje não, né? Mas algum tempo atrás, ia dar uma alteração gigantesca no TSH, que é o hormônio da tireoide. Por quê? Porque eu tenho hipotireoidismo, mas o exame de sangue me diz isso. O TSH, né, alterado é um indicativo de alguma alteração na tireoide. Na avaliação neuropsicopedagógica, nós não temos nenhum teste que corresponde a um exame de sangue. Por isso que nós fazemos uma bateria de testes. Por isso que nós vamos avaliar linguagem, nós vamos avaliar consciência fonológica, leitura, escrita, matemática, nós vamos avaliar atenção, memória, flexibilidade cognitiva, né? As funções executivas de uma maneira geral, praxia, motricidade, lateralidade, tudo isso vai entrar dentro da nossa bateria de avaliação. E hoje nós vamos falar sobre dessas habilidades que são as funções executivas. Bom, muita gente tem dificuldade em compreender qual a diferença das funções executivas para as funções cognitivas. Bem, as funções cognitivas são todo aquele aparato de habilidades que nós temos que estão relacionadas com a nossa cognição, com a nossa estrutura cognitiva. Então, funções cognitivas são linguagem, atenção, memória, memória de trabalho, planejamento, controle inibitório, consciência fonológica. Todas as nossas habilidades cognitivas fazem parte da função cognitiva. O pensamento, né? Tudo isso são funções cognitivas que se utilizam da estrutura cognitiva para processar alguma informação. Então, ela vai estar relacionada com a nossa cognição, tá? As funções executivas são um grupo de funções cognitivas que nos levam a executar ações. Olha só, então funções executivas são algumas funções cognitivas que trabalham em grupo no manejo das nossas ações, quando a gente vai executar uma ação. Por isso que elas têm esse nome de funções executivas, mas elas não são outra coisa, elas não estão dissociadas das funções cognitivas. Elas são funções cognitivas que têm o objetivo de levar a gente a desenvolver uma ação. E é por isso que a gente tem um grupo principal ali de funções cognitivas, que nós chamamos ali os 3 principais funções executivas, que são a memória de trabalho, ou memória operacional, ou memória de curto prazo, como você queira chamar, o controle inibitório, porque sem controle inibitório nós não vamos conseguir realizar nada, e a flexibilidade cognitiva, que está relacionada ao raciocínio, ao planejamento, à nossa capacidade de resolução de problemas. Porque para a gente executar, a gente tem que ter flexibilidade cognitiva de planejar, de analisar uma situação, de resolver um problema para levar ao planejamento. E aí, com o planejamento, a gente pode ter uma execução. Essa execução, ela depende do controle inibitório, porque se eu não tiver um controle inibitório das minhas ações ou dos meus pensamentos, eu não consigo me manter
focada naquela atividade, e também está relacionada com a memória de trabalho, que é aquela memória que tem aquelas informações rápidas que eu vou precisar resgatar, que elas vão precisar estar aqui, né, bem frescas, para que eu possa executar algo. Então, as funções executivas são um grupo de funções cognitivas que nos levam à execução de uma tarefa, de uma ação, de um planejamento, de uma habilidade, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque funções executivas sempre vão ser necessárias para a aprendizagem. Porque se nós não tivermos desenvolvimento destas funções, nós vamos ter prejuízo na aprendizagem, nós vamos ter prejuízo na produtividade, nós vamos ter prejuízo na nossa organização e no nosso próprio desenvolvimento. Então é muito importante que a gente tenha clareza do que são funções executivas e para que elas existem, tá? Então, muita gente acha que função cognitiva é uma coisa e executiva é outra, mas a verdade é que se a gente for falar, as funções executivas são um grupo de funções cognitivas. As cognitivas são um grande grupo, né, que estão ligados ali a habilidades que são relacionadas à nossa estrutura cognitiva. Tá? Então, as funções executivas estão dentro das funções cognitivas. Elas só estão agrupadas porque são algumas habilidades específicas que vão nos levar a executar alguma ação, a executar algum planejamento, a executar algo, ou mesmo não executar nada, para nós nos mantermos, por exemplo, focados, sentados, vendo uma aula. Nós precisamos das funções executivas. Por quê? Porque eu estou sentada, meu controle inibitório vai manter a minha atenção focada na aula, a minha capacidade de flexibilidade cognitiva vai manejar as informações, vai manipular as informações que eu estou aprendendo, e a minha memória de trabalho vai armazenar, primeiro ela vai absorver, né, essas informações para codificar e armazenar essa aprendizagem. Então, as funções executivas, elas são muito importantes. E as crianças, elas precisam desenvolver essas funções, né? Não só crianças, né? Mas as crianças em especial, elas precisam desenvolver essas funções. Por quê? Porque quando a gente nasce, né, o que comanda, né, o nosso sistema nervoso ali, a nossa estrutura cognitiva? Ela ainda está em formação. Nosso sistema nervoso, né, incluindo aí o nosso cérebro, ele leva em torno de 21 a 22 anos para maturação 100%. Então, até esse processo, até a maturação cerebral, nós ainda estamos em desenvolvimento, tá? Das nossas funções cognitivas. E quando a gente nasce, o que está bem aflorado? O nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de desejos, que controla os nossos desejos, os nossos impulsos, né? O sistema límbico ali relacionado com as emoções. E as crianças, elas são regidas por esse sistema até o início do desenvolvimento e da maturação das funções cognitivas superiores que nós falamos, que é ali o nosso córtex cerebral, que ele vai se desenvolvendo, que ele vai se ampliando a partir, né, do aumento do número de neurônios, a partir da qualidade dessas sinapses. Nós vamos aumentando esse processo, né, do nosso córtex e as nossas funções executivas. Então, as funções executivas, as funções cognitivas, de uma maneira geral, elas são aprendidas e elas precisam ser desenvolvidas, porque as crianças, elas não têm essa função ainda maturada. Biologicamente, uma criança não tem um raciocínio abstrato, não faz parte, né, do desenvolvimento natural. Ele vai se desenvolvendo essa maturação aos poucos. E é por isso que uma criança, quando ela é bebê, ela quer tudo para ela. Se você tira algo do desejo dela, ela chora, ela grita, ela esperneia, porque ela não desenvolveu as funções cognitivas. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos auxiliar nesse desenvolvimento dessas funções, porque quanto mais desenvolvidas as funções
cognitivas de um sujeito, melhor vai ser a sua qualidade de vida, melhor vai ser o seu desenvolvimento. E aí a gente fala, né, nesse momento hoje a nossa aula não era sobre funções cognitivas, mas para a gente falar de funções executivas, a gente precisa ter esse panorama geral, tá? E o nosso objetivo então hoje é entender um pouquinho destas funções executivas que são tão importantes, tá? Então, como eu falei para vocês, elas são várias funções que estão ali agrupadas para que a gente possa realizar ações, tá? Ou se inibir das ações, inclusive, tá? Para poder ter um melhor aproveitamento diante das situações. Mas, em suma, são 3 principais funções executivas, tá? Que nós precisamos desenvolver, que é a memória de trabalho, tá? O controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. Esses 3 grupos, eles têm outras funções juntas ali também que são importantes, mas a gente tendo consciência dessas 3 habilidades, elas são muito importantes para o desenvolvimento dos sujeitos, tá? Principalmente aí vamos falar em crianças e adolescentes, tá? Bom, aí a gente estava falando aqui, né, sobre essas questões, então a gente vai ver aqui as funções executivas, tá? Então tudo isso faz parte do grande grupo de funções cognitivas e é competência do neuropsicopedagogo avaliar e intervir nas funções executivas. Então, avaliar como? Identificar como está o desenvolvimento do sujeito nestes aspectos. Memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, que envolve a capacidade de planejamento, a capacidade de organização, de raciocínio lógico, né? A memória de trabalho, que envolve essa capacidade de guardar e manipular informações rapidamente, né? Que ficam na nossa memória de trabalho. E também a capacidade ali de controle inibitório, que é se manter a algumas regras, né? Saber quando e como exaltar algumas ações ou não, tá? Então, isso é controle inibitório. Então, é muito importante. Bom, a gente falando aqui da avaliação neuropsicopedagógica, então, na avaliação, nós vamos avaliar algumas dessas habilidades, tá? Mas é importante... Ai, gente, desculpa. Rinite. Curitibano, quem é curitibano sabe, rinite a gente sempre sofre aqui, tá? Então me desculpem aí pelo meu espirro, mas continuamos aqui na nossa programação normal. A avaliação neuropsicopedagógica, então, vai avaliar essas questões de funções executivas, tá? Nós precisamos lembrar que no processo da avaliação, nós não vamos ter como objetivo reforço escolar, não vai ter componente curricular na neuropsicopedagogia, tá? Nós não vamos avaliar QI, inteligência. Por quê? Avaliação de inteligência, de humor, são competências exclusivas da psicologia. Com relação a reforço escolar, componente curricular, ensino de conteúdo, é competência exclusiva da licenciatura, que envolve a pedagogia e as demais áreas de licenciatura, tá? Agora, na neuropsicopedagogia, nós vamos estimular a estrutura cognitiva para que o sujeito seja capaz de aprender na sua potencialidade máxima, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa estimulação. E antes da estimulação, então, nós vamos desenvolver nosso plano de avaliação para identificar o que é que precisa ser estimulado, potencializado, ampliado aí em estimulação, tá? Bom, vamos lá então. Falando nisso, nós vamos falar aqui do teste, né, da Torre de Londres. O que é a Torre de Londres? Então, esse teste aqui, ele é um derivado, né? Ele foi produzido, inspirado no teste da Torre de Hanoi, tá? A Torre de Hanoi, ela tem aí uma função matemática, um exponencial, ela é algo bem complexo da matemática, e a partir, então, da Torre de Hanoi, foi desenvolvido um estudo
que resultou nesta torre que eles chamaram de Torre de Londres. Então, o teste da Torre de Londres, ou TOL, às vezes você pode ver como TOL, T-O-L, tá? Teste da Torre de Londres. Bom, o teste da Torre de Londres, então, ele tem como objetivo identificar ali as funções executivas. Então, quais são as habilidades que a Torre de Londres ela vai evidenciar para nós? Então, desenvolvimento da capacidade de planejamento, controle inibitório, processo visoconstrutivo, processo de atenção, todos os processos atencionais, atenção seletiva, atenção sustentada, memória de trabalho, controle inibitório. Então, tudo isso nós vamos identificar aqui no teste da Torre de Londres. Por que eu trouxe esse teste para falar para vocês? Porque o teste da Torre de Londres, ele é um dos testes mais utilizados no mundo inteiro para avaliação de funções executivas, para a identificação, né, de como está essa função, essas habilidades executivas. Então, o teste ele tem validade, né, internacional. Existe uma tabela normativa brasileira, né, que é disponibilizada pela editora Menon, para a gente poder fazer a contabilização dos dados, mas existem tabelas normativas também pelo mundo todo, tá? Do teste da Torre de Londres. Ele é um teste que você não precisa adquirir uma licença para aplicar. Ele não é restrito a profissionais da psicologia, ele pode ser utilizado na neuropsicopedagogia, inclusive faz parte, dentro do meu método, o teste da Torre de Londres faz parte do protocolo de avaliação de crianças, adultos e idosos, porque ele é um teste que pode ser aplicado para qualquer faixa etária, tá? Então, ele pode ser aplicado para qualquer faixa etária. É um teste que vai nos auxiliar, então, no entender como está a questão das funções executivas, tá? Então, ele consiste, né, dessa base com 3 hastes, tá? Uma, né, maior que a outra. Nessa haste menor é para colocar apenas uma esfera. Então, ele tem 3 esferas coloridas, né? Verde, vermelho e azul. Nessa haste do meio, você pode colocar até 2 esferas. E nessa haste, a gente pode colocar dentro do teste, né, até 3 esferas para compor os resultados das resoluções dos problemas, tá? Ele tem esses cartões, tá? Nós temos aqui 12 cartões com problemas, são 12 problemas. E nós temos, né, um cartão, no kit que eu tenho, tá, gente? O kit que eu tenho um cartão de exemplo e o cartão da posição inicial. Sempre nós começamos com a posição inicial e a cada novo problema nós vamos retornar à posição inicial, tá? Porque ele vai aumentando o nível de complexidade, vai de 2 a 5 movimentos, né? Quanto mais movimentos, mais complexo é a aplicação do instrumento, tá? E assim, por que ele avalia, então, a memória de trabalho? Bom, você tem um cartão referência e você sempre vai estar olhando e tem que deixar a torre de acordo com o cartão de referência. Por exemplo, aqui nós estamos com a posição inicial. Aí, se eu venho para um exemplo, eu vou ter que deixar os meus, né, o meu objeto, que é a minha torre, igual ao exemplo, tá? Então, quando eu trabalho com memória de trabalho, eu tô guardando esta informação na minha mente para eu poder executar no instrumento. Então, a informação de, opa, é aqui que vai a outra peça, aqui que vem a outra peça, é isso aqui que eu quero, tá aqui, tá bom? Então, assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, que daí fica igual o meu cartão de referência, tá? Então, isso é memória de trabalho, é você identificar e armazenar aquelas informações. Armazenar também as informações das regras, como, por exemplo, ó, você não pode colocar mais de uma esfera nesse pino, mais de 2 esferas nesse pino e só pode colocar 3 esferas nesse pino.
você não pode, né, pegar a esfera sem movimentar. Então, toda vez que você pegar na esfera, já conta como um movimento. Nós vamos realizar através da quantidade de movimentos. Então, precisa realizar a resolução do problema no número máximo de movimentos, tá? Por exemplo, você precisa aguardar, né? Sempre que for para o próximo, precisa colocar na posição inicial. Então, aqui a gente está trabalhando planejamento, controle inibitório, processo viso-construtivo, tudo isso que é super importante, tá? É muito interessante dentro do processo. Então, assim, esse instrumento você pode aplicar para qualquer idade, tá? Ele se trata de um instrumento qualitativo, onde você pode analisar os resultados, mas ele também tem caráter quantitativo, porque existe uma tabela de padronização, uma tabela normativa desse instrumento, tá? Que vai avaliar a partir dos 11 anos até jovens adultos, e você pode aplicar para qualquer idade esse instrumento, como eu já falei. Tá? Então, assim, a Torre de Londres, ela é esse excelente instrumento para a gente avaliar essas funções executivas, né? Porque nós vamos avaliar todas elas ali no aplicar do teste com o nosso paciente. Eu sempre coloco esse instrumento no meu processo de avaliação, no meu plano de avaliação. E eu gosto de fazer essa torre na primeira ou na segunda sessão. Por quê? Porque embora se trate de um instrumento, né, padronizado, quantitativo, né, que eu vou ter um resultado, ele é um instrumento com uma característica lúdica, ele parece um jogo, mas ele tem aquelas minhas 3 palavrinhas mágicas que eu falo que precisa ter dentro de um processo, né, neuropsicopedagógico. Quais são as palavrinhas mágicas? Planejamento, estratégia e intencionalidade. Então, esse instrumento, ele tem tudo isso. Ele tem uma característica lúdica, ele tem uma característica de parecer com um jogo, mas eu posso aplicá-lo, né, para coletar dados. Eu vou aplicar para coletar dados. E quando eu faço isso nas primeiras sessões com o meu paciente, eu vou construindo um vínculo com ele e vou mostrando para ele que a avaliação neuropsicopedagógica é algo que pode ser divertido, que pode ser prazeroso, que pode ser gostoso. Isso é algo que eu levo para mim. Tanto que no laboratório que a gente faz com os alunos do método, né? O primeiro laboratório, que é o da turma 8, a gente está fazendo toda uma sequência de avaliação, desenvolvendo planos de avaliação para essa faixa etária, né, de crianças e adolescentes, e eu chamei de avaliação que encanta. Por quê? Porque a gente precisa saber como utilizar os recursos, como planejar os instrumentos dentro do nosso processo de avaliação, tá? E aí tudo vai estar relacionado com a intencionalidade do profissional, com a estratégia do profissional, com a capacidade desse profissional de trabalhar com este e vários outros instrumentos de avaliação neuropsicopedagógica, tá? Bom, esse instrumento aqui, gente, eu comprei ele pela Sapiens, diretamente na Sapiens aqui de Curitiba, tá? Eu fui na loja física, sou dessas, adoro uma loja física, adoro comprar pela internet, mas adoro uma loja física, e você pode encontrar ele na internet, em vários lugares, tá? Não tem uma editora que venda exclusivamente, tá? Ele é um teste da Torre de Londres, ele não tem direitos autorais, inclusive se você existem tabelas de como confeccionar, ele é padronizado, então você não pode fazer de outra forma que não dessa aqui, mas existe a possibilidade de confeccionar esse instrumento também. E é por isso que eu gosto dele, porque ele nos deixa mais livre para termos a atuação profissional, porque não preciso pagar licença a cada caderno aplicado, né? Eu não preciso pagar nenhum tipo de outro recurso além de comprar, né, o próprio instrumento, né, comprar um instrumento e ter a sua aplicação. Então é bem interessante. O meu já veio com cartões,
Tem instrumentos que não vêm, então é importante você ver na hora da sua compra, se o teu vem ou não com os cartões. Mas o meu veio, eu tenho vários alunos que compraram e não vem com cartão, tá? Mas o meu vem com os cartões, então é importante você estar sempre de olho quando você for adquirir, principalmente online, tá? Principalmente de maneira online. Bom, como eu falei para vocês, o que é importante a gente saber aqui do teste da Torre de Londres? Ele vai nos dar resultados, evidências científicas sobre as funções executivas, mas ele não é um teste único. Nós devemos aplicar uma bateria de testes e instrumentos na nossa avaliação neuropsicopedagógica, tá? Com relação à avaliação, ela é competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico, que vai atuar de maneira individualizada, tá? Na neuropsicopedagogia institucional não é realizado o processo de avaliação. Portanto, não é aplicado o teste da Torre de Londres, só no atendimento clínico individualizado, tá? É importante a gente entender tudo isso, entender essas questões e essas importâncias para que a gente possa ter clareza dentro do nosso processo de avaliação. Porque quando o profissional tem clareza e dentro do processo de avaliação, ele consegue desenvolver uma avaliação que encanta, ele consegue ter o engajamento da família, o engajamento do paciente e ainda por cima, ele vai ter um olhar diferenciado e poder desenvolver um plano de intervenção específico para o paciente que vai trazer resultados muito mais exponenciais no desenvolvimento daquele sujeito. Tá? Então é muito importante que você tenha o seu planejamento, que você tenha conhecimento das habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, que você tenha conhecimento de como funciona a estrutura neurobiológica, as bases neurobiológicas da aprendizagem e que você tenha conhecimento sobre os instrumentos que você vai aplicar, tá? Eu trouxe esse teste porque o teste da Torre de Londres é um instrumento fácil de aplicar, é um instrumento que não necessita de licenças para você aplicar e é fácil de você analisar os resultados. Mas nunca adquira um instrumento que você não vai ter conhecimento sobre ele, tá? Dentro do método, claro, eu ensino o passo a passo, a aplicação, toda a análise, todo o raciocínio clínico, eu vou ensinar lá para vocês. Mas você, é importante que você tenha esse conhecimento em cima do instrumento que você vai utilizar. Seja o teste da Torre de Londres, seja o teste da Torre de Hanoi, seja o Stroop, seja o Cubos de Corsi, seja qualquer instrumento que você vá aplicar, o TDE, o Confias, enfim, a prova de consciência fonológica, o teste de atenção por cancelamento, qualquer instrumento que você utilize no teu processo, no teu protocolo de avaliação, você precisa ter clareza do para que ele serve, o que ele está avaliando e como é que você vai aplicar e coletar os dados. Porque quando a gente não tem essa clareza, os resultados eles vão sim ter interferência e a gente não vai conseguir mensurar com qualidade, a nossa proposta da nossa avaliação. Por isso eu sempre falo, é muito importante você ter clareza para desenvolver o seu plano de avaliação antes de aplicar, qualquer instrumento para o seu paciente. E nunca se esqueça das 3 palavrinhas mágicas, que regem a neuropsicopedagogia, que é planejamento, intencionalidade e estratégia. E nós precisamos dessas 3 palavrinhas mágicas para que a gente possa desenvolver muito bem o nosso atendimento neuropsicopedagógico. Bom, tem uns que vieram tipo calendário, é isso mesmo, tô vendo que tem alunos aqui falando que estão amando o método. Que legal, fico feliz. No momento as inscrições estão fechadas, nós abrimos agora a turma 10, nós vamos acompanhar a turma 10, tá? Mas eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com o pessoal da turma 10. Podemos atender a partir de qual idade? A neuropsicopedagogia não tem idade, tá? Vai desde bebês até idosos, porque nós trabalhamos com a aprendizagem. Então,
Tudo que estiver relacionado com a aprendizagem vai ser objeto de estudo da neuropsicopedagogia, tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Oi, Rê! Seja bem-vinda! Aline, turma 7, seja bem-vinda. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês marquem na agenda de vocês, tá? Toda terça-feira, 17 horas, nós vamos ter esse super aulão, tá? Semana que vem... Gente, deixa eu abrir aqui meu Trello, peraí. Que eu já tenho o tema da semana que vem pra eu falar pra vocês. Vocês querem saber qual é o tema da semana que vem? Eu vou falar, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, gente. Meu computador tá aqui, tá aqui. Essa aula não vai ficar gravada, por quê? Porque ela vai direto lá para a plataforma dos meus alunos, tá bom? Vai ficar gravada por 24 horas. 24 horas. Jeninha boazinha vai deixar gravada por 24 horas. Os alunos vão receber. Então, a partir de 24 horas, os alunos vão receber. Porque enquanto ela estiver disponível aqui, depois a gente tira para enviar lá para a plataforma dos alunos, tá? Deixa eu ver aqui onde estão o meu cronograma. Aqui, ó, gente. Mas deixa eu só falar uma coisa, Karen. Para os alunos, a gente vai deixar no ar 24 horas, mas para os alunos entra só na semana que vem. Na semana que vem. Isso, pros alunos. Tá. Para os alunos entra só na semana que vem. Até porque vamos ter feriadão, né, gente? De novo. Então, aqui o povo vai descansar. A gente vai deixar o pessoal descansar aqui na equipe. Mas vai entrar para os alunos, tá? Mas vai ficar ao vivo 24 horas para vocês aqui. Ao vivo não, né? Vai ficar disponível 24 horas para vocês poderem rever aí essa aula. E na semana que vem, então dia 26, às 17 horas, nós vamos falar sobre um tema também que todo mundo me pede, todo mundo me procura no particular, que é a importância da identificação do TDAH na infância. Então, olha, semana que vem nós vamos falar sobre identificação do TDAH na infância, essa importância que é para que a gente possa identificar essas crianças e dar o acompanhamento correto, o acompanhamento completo sobre isso, tá? Então, eu já tenho aqui, gente, uma lista de temas até junho. Mas a verdade é que eu não sei quantos ainda a gente vai ter, porque eu quero toda terça-feira, 17 horas, a gente tá aqui, né, em ponto, fidedigno aqui, sem faltar nenhuma, sem falhar nenhuma, pra gente trazer conteúdo sobre a neuropsicopedagogia para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. Espero que vocês, né, possam usar dessas informações para colocar a neuropsicopedagogia em prática, em ação, porque essa é a nossa missão aqui, tá? Ó, um beijo para você, um beijo e até mais. Deixa eu dar um beijo para todo mundo que tá aqui. A Kátia, Tango Akides, Alexandra, Denilza, Fabiana, Denise Virgílio, turma 10. Autoridade NeuroPP, Denise, Fabiana, Rê. Ai, que bom, a Rê vai estar aqui. Que ótimo, toda terça. Já anotou na agenda, gente? Toda terça, 17 horas, a gente vem aqui para o nosso aulão de terça, né? Aulão de véspera, aquele aulão que você não pode perder. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau, pessoal.